ela paga as contas todos os meses. She pays the bills every month. Então, novamente, o sujeito your mother foi substituído agora pelo pronome reto she, terceira pessoa do singular. Estamos conjugando aqui um verbo do grupão, portanto, temos que tomar o cuidado e acrescentar a letra S ou mudar a grafia sempre que a frase for afirmativa. Bem, the bills, as contas. Vamos trocar a expressão the bills, primeiramente, por um pronome pessoal reto. Se tivéssemos que trocar the bills por um pronome pessoal reto, qual pronome pessoal reto seria este? Dizer as contas é o mesmo que dizer elas. Elas quem? Elas, as contas. E uma coisa é it, mas duas ou mais coisas é they. Então, novamente, o pronome reto é they. Mas qual é o oblíquo de they? Conforme visto no quadro anterior e no bloco anterior também, them. Them. Então, vamos tentar dizer a mesma frase de uma outra forma. She pays them. Para não ficar muito repetitivo, para não dizer she pays the bills, ela paga as contas, nós diremos she pays them every month. A tradução em português é um tanto estranha, mas é assim que eles falam. Então, vamos ver. Ela as paga todos os meses. Este as é a tradução daquele pronome oblíquo que está representando as contas. Popularmente poderíamos dizer ela, mãe, ela paga, isso ficaria ridículo, mas veja só, ela paga elas, as contas, todos os meses. Melhor dizer, ela as paga todos os meses. Bem, how often does your mother pay the bills? How often does your mother pay the bills? She pays the bills every month, ou então she pays them every month. Não se preocupe com essas traduções. Eu concordo com você que elas são um tanto e às vezes ridículas. Mas o objetivo aqui é treinar o uso dos pronomes oblíquos, que é o nosso próximo tópico. Faremos uma revisão rápida, mas faremos uma revisão dos pronomes pessoais, aquele nosso quadro reto, oblíquo e possessivo. Então, em seguida nós voltamos. Até já! Unidade 12, pronomes oblíquos. Revisão. Vamos fazer mais uma revisão dos pronomes, não apenas dos oblíquos, vamos aproveitar e vamos revisar o pronome reto, o pronome oblíquo e o pronome possessivo. Mas especialmente o oblíquo é muito importante para nós, para entendermos o próximo tópico, que será verbos diretos e verbos indiretos, e esta matéria sim, um tanto complicada, então precisamos nos certificar de que nós efetivamente entendemos sobre pronomes oblíquos. Vamos lá? I, you, he, she, it. We, you, they. São os pronomes reto.
Pronomes pessoais, caso reto. Eu, tu ou você, ele, ela, isto, que é o pronome neutro, nós, vocês e eles. A regrinha. Quando usamos um pronome reto? Qual é a regra para o uso do pronome reto? Você lembra? Estes aqui usa-se sempre antes de um verbo. Então, a regra para os pronomes pessoais caso reto é exatamente essa que você já deve ter memorizado. Usa-se sempre antes de um verbo, na frente do verbo, conjugando aquele verbo. I like, you go, he sleeps, she loves, e assim por diante. Bem, vamos ver os oblíquos. Cada pronome reto terá um pronome oblíquo correspondente. Então, qual é o oblíquo de I? O oblíquo de I é a palavra me. Me. Bem, e o que significa esta palavra? Em português, me, de conte-me, diga-me, mim, vai lá para mim, pega isto para mim. Então, o pronome me significa em português me ou mim. Você lembra desta preposição? A preposição with. With. Com. Você certamente não dirá with I, porque você conhece a regra e você sabe que I é um pronome reto e ele só pode ser usado para conjugar um verbo, ou seja, na frente do verbo, antes do verbo, conjugando aquele verbo. Isto aqui, o with I, seria com eu. E não é assim que você quer falar, você quer dizer comigo. Por isso é importante conhecer os pronomes oblíquos. With me. Comigo. With me. Vamos ver mais um exemplo. With we. Novamente, um exemplo de erro. With we seria o mesmo que dizer com nós. Você certamente não fala assim, você fala conosco. E para isso você precisa usar o pronome oblíquo. Qual é o oblíquo de we? O oblíquo de we é us. Us. Então, with us. With us. Conosco. Muito bem. Vamos ver mais um exemplo. Porque o contrário também é verdadeiro. Você certamente não diria me like. Porque se você dissesse me like, você estaria dizendo me gosta. Antes do verbo, conjugando o verbo, nós usamos o pronome reto. I like. Eu gosto. Então, espero ter conseguido, com esta revisão, novamente mostrar a importância de conhecer os pronomes reto, oblíquo e, em seguida, os possessivos. Vamos ver os demais. Oblíquo de you tem exatamente a mesma grafia, a mesma pronúncia. You, a mesma palavra. Você só saberá se a palavra you é um pronome reto ou um pronome oblíquo pela regra. E qual é a regra para os pronomes oblíquos? Sempre depois de um verbo ou depois de uma preposição. E por vezes os oblíquos podem aparecer sozinhos. Você lembra disso? Desta pergunta? Me. Eu. Então, isso pode acontecer e o oblíquo terá que ser traduzido da mesma forma que você traduz
o pronome reto. Bem, então, pronome reto antes do verbo. Pronome oblíquo depois do verbo ou depois da preposição. Oblíquo de he, him. Him. Oblíquo de she, her. Oblíquo de it, it. Oblíquo de you, novamente a palavra you. E oblíquo de they, them. Vamos ver alguns exemplos? Vamos colocar aqui. She goes with me. She goes with me. She goes with me. Ela vai comigo. He loves her. He loves her. He loves her. Ele a ama. Ele a ama. He loves her. She loves him. She loves him. Ela o ama. She loves him. Ela o ama. E um outro que eu já usei, ask them. Ask them. Pergunte-lhes. Ask them. Depois de verbo ou depois de preposições, sempre usamos um pronome oblíquo. Bem, vamos revisar então a última coluna, que é a coluna dos possessivos. Qual é a regra para os pronomes possessivos? Você lembra? O pronome possessivo é uma palavra completamente dependente. Sozinha não tem qualquer valor, não poderá ser usado. Um possessivo precisa de um substantivo, precisa estar sempre acompanhado por alguma coisa, um substantivo. Sempre que usamos um possessivo, devemos estar prontos para responder a esta pergunta. O que? Precisamos de algo para acompanhar os possessivos. O possessivo de I é my. My. Meu, minha, meus e minhas. O possessivo de you é your. Your. Teu, tua, teus e tuas. O possessivo de him é his. Dele. Ou seu, sua, seus e suas. Desde que eu queira dizer dele. O possessivo de she é her. Também, para complicar um pouco a nossa vida aqui, que estamos tentando aprender inglês, a mesma palavra, mesma grafia, mesma pronúncia. Pode ser um pronome oblíquo ou um possessivo. Você só saberá pela regra. Her, dela, também seu, sua, seus ou suas, desde que eu queira dizer dela. Possessivo de it, its, seu, sua, seus e suas. Possessivo de we, our, our, nosso, nossa, nossos e nossas. Possessivo de you, vocês, é também a palavra your, de vocês, ou seu, sua, seus e suas. E possessivo de they é their, their, deles ou delas. Seu, sua, seus ou suas, desde que eu queira dizer deles ou delas. Então, a regrinha é: usei um pronome possessivo, sou obrigado a responder a esta pergunta. O que? My. My o que? Preciso de algo.
My car